Abra sua Bíblia comigo, Mateus capítulo 1. Evangelho de Mateus, capítulo 1. Nós vamos ler do verso 1 ao 17. Mateus capítulo 1, do verso 1 ao 17. Quero compartilhar com você esse texto da palavra de Deus. Mateus capítulo 1, do verso 1 ao 17. Veja aquilo que a palavra de Deus diz e revela para nós nessa noite. Mateus 1, de 1 a 17. Livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaque, Isaque a Jacó, Jacó a Judá e a seus irmãos. Judá gerou de Tamar a Pérez e a Zera. Pérez gerou a Esrom, Esrom a Arão. Arão gerou a Aminadab, Aminadab a Naasson, Naasson a Salmão. Salmão gerou de Raabe a Boaz, este de Rute gerou a Obed e Obed a Jessé. Jessé gerou ao rei Davi, e o rei Davi a Salomão, da que fora mulher de Urias. Salomão gerou a Roboão, Roboão a Abias, Abias a Asa. Asa gerou a Josafá, Josafá a Jorão, Jorão a Uzias, Uzias gerou a Jotão, Jotão a Acás, Acás a Ezequias. Ezequias gerou a Manassés, Manassés a Amon, Amon a Josias. Josias gerou a Jeconias e a seus irmãos no tempo do exílio na Babilônia. Depois do exílio na Babilônia, Jeconias gerou a Salatiel, e Salatiel a Zorobabel. Zorobabel gerou a Abiúde, Abiúde a Eliaquim, Eliaquim a Azor. Azor gerou a Sadoque, Sadoque a Aquim, Aquim a Eliúde. Eliúde gerou a Eleazar, Eleazar a Matã, Matã a Jacó, e Jacó gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. De sorte que todas as gerações, desde Abraão até Davi, são 14. Desde Davi até o exílio na Babilônia, 14. E desde o exílio na Babilônia até Cristo, 14. Amém. Vamos orar? Feche seus olhos. Senhor Jesus, nós queremos entregar ao Senhor mais uma vez a direção, a condução, como sempre fazemos, desse momento da nossa meditação. Que a Tua palavra possa encontrar no coração de cada pessoa que está aqui um espaço, ó Deus, aonde ela possa ser acolhida e que ela possa, em Teu nome, Jesus, realizar grandes transformações nos nossos corações. Nós repreendemos todo espírito de distração, de incredulidade. Repreendemos toda ação do diabo que tenta roubar esta palavra do nosso coração ou nos impedir de entendê-la. Que o Senhor, através do Teu Espírito, possa nos convencer nessa noite do pecado, da justiça e do juízo, para a glória do nome de Teu Filho Jesus é que oramos. Amém. Meus amados irmãos e irmãs, eu quero falar nessa noite sobre Natal, uma mensagem de salvação. Esse é o tema da pregação. Preste atenção no que nós lemos. Muitos de vocês, talvez, quando nós começamos a ler esse capítulo aqui, pensou assim, mas onde é que o pastor vai chegar com este monte de nome esquisito, com este nome de pessoas que a gente mal consegue pronunciar? Preste bem atenção. Mateus, quando ele começa a escrever o seu evangelho, falando da genealogia, ele começa o seu evangelho justamente pela parte da genealogia, para explicar o nascimento de Jesus. Mas por que ele começa falando da genealogia de Cristo? Para poder falar da mensagem da salvação. Por uma razão: o evangelho de Mateus foi endereçado, escrito para os judeus, e os judeus, eles dão muita importância à genealogia. Os judeus são pessoas extremamente religiosas e observadoras de alguns princípios e valores que a eles são muito caros. E entre esses valores está o da genealogia, de saber que eles são descendentes de fulano, de Beltrano e de Ciclano. E Mateus, ele quer a atenção desses judeus para quem ele está escrevendo o seu evangelho. Mateus abre o seu evangelho dizendo: livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi,
filho de Abraão. Ele usa dois nomes, Jesus Cristo. O nome de Jesus significa Jesus o Salvador. O nome de Cristo, na linguagem bíblica, significa ungido de Deus, Messias. E esse nome, Jesus, descreve a missão dessa criança que nasce na cidade de Belém. Jesus é o Salvador do mundo. Jesus Cristo é o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Jesus é o centro de toda a realidade que Deus tem para salvar a minha e a sua vida. Fora de Jesus não existe salvação. Fora de Cristo não existe reconciliação para mim e para você com Deus. Não adianta você querer buscar algum caminho para que você possa estabelecer uma relação com Deus. Não existe. Só existe um caminho, que é Jesus Cristo. E aí Mateus, então, ele começa a demonstrar a fidelidade de Deus para com o povo judeu e para com todos os povos da terra, quando ele começa a descrever a genealogia de Cristo. E ele quer mostrar o poder da salvação, da graça de Deus, quando ele descreve essa genealogia. E aqui nessa genealogia de Jesus, nós temos uma mensagem de Natal extraordinária. E que mensagem é essa extraordinária que Mateus está transmitindo para mim, para você e para todas aquelas pessoas a qual ele escreveu este evangelho? Preste atenção na mensagem que ele fala sobre o Natal. Em primeiro lugar, Mateus diz que o Natal veio para salvar aquelas pessoas em cuja vida há marcas reprováveis. Mateus está dizendo que Jesus veio salvar aquelas pessoas em cuja vida há marcas reprováveis. Veja o que ele diz no verso 3: Judá gerou de Tamar a Pérez e a Zera. No verso 5 e 6 ele diz assim: Salmão gerou Raabe, de Raabe a Boaz. Este de Ruth gerou Obed, e Obed a Jessé. Jessé gerou o rei Davi a Salomão, da que fora mulher de Urias. Preste atenção, quem são essas mulheres que Mateus está dizendo? Quem são essas mulheres que ele descreve nessa genealogia? Você sabe quem é Tamar? Tamar foi aquela mulher que seduziu o seu sogro e ficou grávida dele. E quando ela ficou grávida do sogro que ela seduziu, ela ficou grávida de gêmeos, Pérez e Zerá. Eram os meninos que nasceram dessa relação. Ela gerou filhos gêmeos. Quem era Raabe? Raabe era uma prostituta na cidade de Jericó, quando o povo de Israel atravessa aquele rio Jordão para entrar na terra prometida. Quem era Ruth? Ruth era uma estrangeira, uma moabita, uma mulher que não pertencia ao povo de Deus. Quem é Batseba, mãe de Salomão, a mulher que adulterou com o rei Davi? O que é que ele está dizendo? O que é que Mateus está dizendo? Mateus está dizendo para mim e para você que provavelmente nenhum de nós gostaríamos de ter na nossa história, na história da nossa família, mulheres com esse passado. A nora que seduz o sogro e fica grávida dele. Você gostaria de ter alguém assim na sua família? Uma prostituta que vive de vender o seu corpo, uma estrangeira que ninguém dava valor a ela. O que é que Mateus está dizendo? Mateus está dizendo que você e eu provavelmente não gostaríamos de ter na história da nossa família nenhuma dessas mulheres com um passado desse. Mas por que essas mulheres estão aqui inseridas na genealogia de Jesus Cristo? Para reforçar uma verdade de que o Filho de Deus veio salvar os pecadores, que Jesus se manifestou nesse mundo para salvar aquelas pessoas em cuja vida existem marcas reprováveis.
reprováveis, gente que ninguém valorizaria, gente que ninguém iria atrás para mudar a sua história. Na genealogia de Jesus existem mulheres reprováveis, mulheres cuja vida estavam completamente destruídas, mas que foram resgatadas, que foram salvas, transformadas e libertadas por Deus. A notícia que Mateus está dando é que Jesus veio salvar gente reprovável. Esses dias, alguém me ligou. Eu estava trabalhando, preparando essa mensagem no escritório, alguém me ligou. Uma pessoa que está com muitos problemas, mas muitos problemas graves de saúde, chorando no telefone. E ela dizia assim para mim: pastor, eu nunca fiz mal para as pessoas. Pastor, eu matei a fome das pessoas. Eu ajudei. Por que tudo isso está acontecendo comigo? Deixa eu te dizer uma coisa: não existe nada em você, entenda isso, não existe nada em mim que possa atrair a atenção de Deus. Você e eu somos pessoas reprováveis aos olhos de Deus, sem a sua graça. Você e eu não temos nenhum tipo de situação que desperte o interesse de Deus. Deus se engraçou comigo e com você, enviou Jesus para nos salvar, não por causa de merecimentos, não porque você é bonzinho, não porque eu tenho qualidades de caráter inestimáveis, não por causa disso. Jesus veio a este mundo para salvar gente como você e como eu, que não temos qualidade nenhuma, pessoas que eram reprováveis, mas que ao nos encontrarmos com Jesus e nos arrependermos dos nossos pecados, recebemos a graça de Deus, temos o nosso nome escrito no livro da vida, e quando estes dias terminarem, nós entraremos nos portais da vida eterna. Mateus está dizendo que Jesus veio para pessoas reprováveis. Jesus veio salvar pessoas em cuja vida existem marcas reprováveis. Aliás, o próprio Senhor disse que não tinha se manifestado e que também não veio buscar os que eram sadios. Ele veio para os doentes, para aqueles que olham para si mesmo e percebem que eles não possuem qualidades para poder entrar num relacionamento com Deus. Em segundo lugar, o Natal, nos diz aqui, esse texto bíblico, nos diz Mateus, o Natal nos diz que Jesus veio salvar aquelas pessoas em cuja vida há marcas de mentira. O verso 2 diz aí, olha o que diz o verso 2: Abraão gerou a Isaque, Isaque a Jacó, Jacó a Judá e a seus irmãos. Preste atenção, quem era Abraão, Isaque e Jacó? Abraão, Isaque e Jacó são os patriarcas, são os personagens dos mais importantes nas Sagradas Escrituras, são homens extraordinários e notáveis. Mas esses patriarcas, Abraão, Isaque e Jacó, tiveram momentos de fraqueza na área da mentira. Eles não só omitiram a verdade, eles não só esconderam a verdade, mas eles também inventaram fatos por medo de sofrer as consequências dos seus atos. Estes homens foram fracos e irrepreensíveis, mas os seus nomes estão aqui, diz Mateus, escrito na genealogia de Cristo, para provar que Deus nos salva, não por causa das nossas qualidades, não por causa dos nossos merecimentos. Deus nos salva apesar de não termos nenhum merecimento, para que você e eu possamos entender. Mateus está dizendo, revelando na sua palavra, que Jesus veio salvar aqueles homens e mulheres que lidam com a mentira e que precisam abandoná-la, que lidam com a falta da verdade e que precisam renunciar a esse tipo de conduta na vida. Jesus veio para salvar pessoas como você e eu. E Jesus, quando fala lá em Marcos capítulo 1,
verso 15, ele diz assim: arrependei-vos e crede no Evangelho. O Natal, ele existe, diz Mateus, porque Deus enviou Jesus para salvar homens e mulheres que lidam com a mentira, e essas pessoas precisam de se arrependerem e de crerem no Evangelho. É necessário mudança na nossa vida. Quando ele cita Abraão, Isaque e Jacó, todos eles mentiram, tiveram essa fraqueza na sua vida, mas quando a gente olha com mais cuidado para esses personagens, a gente repara que Jacó foi um que teve então maior dificuldade com esse negócio, porque Jacó ele mentiu a vida inteira, ele era irmão gêmeo de Esaú, e você sabe, Jacó, ele enganou o seu irmão, numa negociata dentro de casa, passou a perna no irmão, o irmão ficou tão enfurecido com ele que queria matá-lo, e para evitar de ser morto pelo seu irmão, a Bíblia relata que ele foge para a casa do tio, para a casa do Labão, fica lá 20 anos, e durante 20 anos, essa questão entre ele e o seu irmão Esaú, não foi resolvida, e depois de 20 anos, ele decide voltar para a sua terra, voltar para a sua casa, mas ele ainda continua com um caráter ruim, ele continua ainda com uma vida reprovável, ele continua ainda dizendo e lidando com a mentira, até que ele chega num local que é chamado de o Val de Jaboque, e ali, quando Jacó volta e chega naquele lugar, ele tem uma surpresa. Antes de atravessar aquele vale e aquele córrego que havia no Val de Jaboque, Deus estava esperando por ele, em pessoa, e ele manda tudo passar diante dele, ele fica sozinho, ele e Deus. E a Bíblia diz que um anjo do Senhor lutava com Jacó. Isso é uma teofania, uma linguagem para explicar a presença de Deus, para lutar com alguém, para mudar a vida de alguém. E a Bíblia diz que a luta foi difícil, que Jacó não se rendia de jeito nenhum, e ele lutava com Deus e lutava com o anjo de Deus. Oséias diz que ele lutava com Deus, porque Deus queria mudar a vida de Jacó, queria recuperar a vida dele, queria que ele abandonasse aquela mentira, que ele tivesse seu caráter transformado, a sua vida mudada, e ele então resistia a essa transformação de vida, e Deus luta com Jacó, até que Deus toca na sua coxa, e ele perde a capacidade de andar com desenvoltura, ele fica manco, depois daquele encontro com Deus. E a Bíblia diz que depois daquela noite de luta com Deus, e depois de Deus mudar o caráter e a vida de Jacó, ele já não era mais chamado de Jacó, e sim de Israel. Ele era chamado agora de príncipe de Deus, não mais de mentiroso, trapaceiro, desonesto, sem vergonha. E aí a Bíblia relata que Jacó sai daquele lugar mancando. Ele agora não anda mais normal, ele manca. Sabe por que ele manca? Escute o que eu vou te dizer. Todo encontro verdadeiro com Deus vai deixar marcas visíveis na sua vida. Você está me entendendo? Tem muita gente que gosta de falar que crê em Deus, tem muita gente que gosta de dizer que até é crente, que ela tem muita confiança em Deus, mas é tudo mentira. Quantos mentirosos estão dentro da casa de Deus, que nunca tiveram a sua vida transformada, que não carregam marcas do seu encontro com Cristo, porque todo encontro com Cristo deixa marcas na nossa vida. Jacó, quando se encontrou com Deus, ele deixou na sua vida, Deus deixou na sua vida uma marca. Agora ele manca, e todo mundo que o via perguntava assim: o que aconteceu com você, Jacó? Então ele começava a contar: eu tive um encontro com Deus, e Deus tocou na minha coxa, e agora eu carrego essa marca. Ou seja, Deus mudou o caráter, transformou a vida de Jacó. E muitas pessoas estão dentro da igreja dizendo que as suas vidas
Elas têm uma experiência com Deus, mas quando nós as examinamos, quando nós olhamos o comportamento delas fora da igreja, elas continuam mentindo, elas continuam se prostituindo, elas continuam tendo problemas sérios na sua conduta e de caráter, elas não têm de fato uma experiência com Deus, elas mentem. Porque todo encontro com Deus muda a nossa vida, transforma o nosso caráter, muda o nosso comportamento, muda a nossa linguagem, deixa marcas visíveis na nossa vida. Tem gente que convive com você há muito tempo e não sabe que você é crente em Cristo. Você é um mentiroso, mentirosa, porque você fala que crê em Deus, mas você não carrega marcas dessa sua experiência com Cristo. Quando nós temos uma experiência com Deus, Ele deixa marcas visíveis na nossa vida. E sabe qual é a maior delas? Uma transformação no nosso caráter. O salmista escreveu algo extraordinário sobre isso. Quando ele fala do seu encontro com Deus, ele diz assim: tirou-me de um tremendal de lama e me pôs os pés sobre uma rocha. Ou seja, ele trocou a lama pela rocha. Ele deixou, diria a minha já falecida avó, ela usava muito essa expressão quando ela via a gente fazendo algo que não devia. Ele deixou esse espírito de porco ficar na lama, e agora, porque ele teve um encontro com Jesus, ele firma os passos na rocha, me firmou numa rocha, me firmou os passos. Olha só, e o salmista continua dizendo assim: e me pôs nos lábios uma nova canção. Eu não consigo entender. Olha como vocês mentem. Eu estou generalizando, irmãos. Estou generalizando. Nem todo mundo aqui mente. Mas eu não posso dizer que o João mente e a Maria não. Estou generalizando. Mas eu acho interessante. O salmista diz que quando ele se encontrou com Jesus, com marcas evidentes, ele deixou a lama e agora está na rocha. E ele diz que colocou nos meus lábios um novo cântico. Eu fico invocado quando de vez em quando eu entro, eu não tenho Instagram, mas eu entro em algumas das pessoas que são evangélicas da minha igreja, e eu ouço lá elas postando foto e música mundana, sertaneja, de corno, de traído, de gente com a vida embananada, enrolada. A Bíblia diz que quando a gente tem uma experiência com Cristo, Ele coloca uma nova canção nos nossos lábios, uma melodia diferente na nossa boca. Não é que eu consigo entender um crente que gosta de cantar Bruno e Marrone, Luan Santana, Anitta. Como que eu vou entender isso? Isso não está na Bíblia. Pastor, não gostei do que o senhor está dizendo, problema seu. A Bíblia está dizendo que quando o Natal aconteceu, Jesus veio para salvar pessoas mentirosas, e temos muitos mentirosos no nosso meio, pessoas que mentem acerca da sua experiência com Deus. Elas não têm uma experiência com Deus, elas são religiosas, elas não estão em lugar, olha, elas estão em todas as igrejas, mas não estão em nenhuma. Você conhece esse tipo de gente? Você pergunta de qual igreja? Você, eu vou aqui, eu vou ali, eu vou cá, eu vou lá. Você sabe por que ela vai aqui, vai cá, vai lá, vai em outro lugar, e vai em tudo quanto é lugar? Porque ela não quer ser pastoreada, ela não quer ter um pastor que diga assim: você está errada, e você precisa tomar vergonha na cara e mudar de vida. Não, eu não dou autorização para ninguém falar isso comigo. Então você não é ovelha de Cristo. Jesus não tem ovelha sem pastor, você sabia disso? Você sabia disso?
Não gostou de mim? Problema, tem mais de 1000 igrejas na cidade. Eles vão falar o que você gosta, eu não vou falar o que você gosta, eu vou falar o que está na Bíblia. Você precisa mudar de vida. O Natal aconteceu para que você e eu pudéssemos deixar a mentira. Precisamos ter um relacionamento com Cristo. Jesus veio mudar a minha vida e a sua vida, e para que nós possamos experimentar essa mudança de vida, nós temos que nos arrepender dos nossos pecados, e um deles é abandonar a mentira. Mentira não apenas contar histórias que não são verdadeiras, mas muitas vezes mentimos para nós mesmos, dizendo que temos um relacionamento com Deus, quando na verdade somos religiosos, religiosas, e não temos uma vida transformada, um coração transformado, uma mente transformada e uma língua modificada. Essa mentira só engana você mesmo, não a Deus. O Natal nos mostra que Deus salvou Abraão, Isaque e Jacó. Quem eles eram? Pessoas mentirosas, mas que se arrependeram, que mudaram, que foram transformadas, e por isso eles estão no rol da genealogia de Cristo. Em terceiro lugar, o Natal nos diz que Jesus veio salvar aquelas pessoas em cuja vida há marcas de violência. Veja o que diz o verso 6. O verso 6 aí fala de Davi, o verso 7 fala de Roboão, o verso 9 fala de Acás, o verso 10 fala de Manassés. Ou seja, na lista da genealogia de Jesus, há homens como Davi, cujas mãos estavam cheias de sangue, que foram derramadas em muitas batalhas para conquistar território e defender a sua nação. Na genealogia de Jesus tem o nome de Roboão, que governou Judá com truculência. Tem o nome do rei Acás, que queimou seus filhos diante de imagens de esculturas que eram abomináveis ao Senhor, que perseguiu o seu próprio povo e que também não gostou do que ouviu da pregação do pastor da sua época, chamado Isaías, e então Acás decidiu serrá-lo vivo ao meio. Tem o nome de Manassés, o rei que encheu Jerusalém de sangue. Ele foi um monstro. Esse rei Manassés, ele foi um tormento para o seu próprio povo. Nós jamais escolheríamos, querido, pessoas desse tipo para fazer parte da nossa família, mas eles estão aí na genealogia de Cristo, para mostrar para mim e para você que Deus salva o homem mau e violento quando ele se arrepende dos seus pecados. Que Deus pode salvar, diz aqui Mateus, Deus pode salvar o pior tipo de pessoa que existe na sociedade, porque Ele ama até os mais indignos de todos os homens. Você quer ver uma coisa? Nós temos muitas dificuldades com isso aqui. Por exemplo, quando na igreja entra uma pessoa que é ex-presidiário, e aí as pessoas costumam dizer o seguinte: agora, depois que ele matou, roubou, fez um monte de atrapalhada, lá dentro da cadeia, ele aceita Jesus e agora, posa de santinho. E aí o cara sai da cadeia e ele entra na igreja, e nós temos muita dificuldade de dar um pouco de crédito a essa pessoa, porque nós estamos perdendo de vista que Deus pode salvar o pior tipo de gente. Lucas, quando, por exemplo, no capítulo 2, no verso 11 do seu evangelho, quando Lucas começa a falar sobre o Natal, veja o que ele diz. Ele escreve assim: é que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo o Senhor. Ele diz assim: Natal, nasceu o Salvador. Jesus veio para salvar o pior tipo de gente, aquele tipo de gente que ninguém quer, aquele tipo de gente que ninguém aprecia. Nenhum de nós gostaríamos de ter na nossa linhagem familiar alguém que diz assim: o seu bisavô foi um matador, hein?
O seu pai executou um monte de gente, você sabia? Ninguém quer esse tipo de gente, mas esse tipo de gente está na genealogia de Jesus. E sabe por que está ali? Porque eram pessoas más, violentas, mas a palavra de Deus nos diz que essas pessoas experimentaram uma transformação de vida, uma mudança de vida, e eles então experimentaram arrependimento, e as suas vidas foram transformadas. Manassés, por exemplo, foi um dos piores reis que Israel teve, mas foi o rei que mais reinou sobre Israel, por mais de 50 anos. Mas para que ele se arrependesse, Deus teve que quebrá-lo, moê-lo, levá-lo ao pó. Ele era violento, maligno. Mas o Natal, querido, vem com a mensagem de que o Salvador nasceu para salvar gente como você e eu, para salvar gente violenta, que ninguém aprecia. Em quarto e último lugar, o Natal nos diz que Jesus veio salvar aquelas pessoas em cuja vida há marcas de idolatria. Nós lemos aqui, no capítulo 1 de Mateus, o verso 1 ao 17, e aqui tem o nome de Salomão. Salomão, por causa das suas muitas mulheres, ele tinha muitas mulheres e concubinas, ao todo 1000 delas. A Bíblia diz que ele sucumbiu à idolatria. Você tem aqui Roboão, que fez também um bezerro de ouro e construiu templos em Israel para desviar o povo de Deus. Você tem Acás, que fechou a casa de Deus e encheu Jerusalém de ídolos abomináveis. Você tem Manassés, que foi astrólogo, idólatra, feiticeiro. Manassés, ele, antes de se converter, levantou altares pagãos, prostrou-se diante de todos os exércitos que havia no céu. Ele adorava a lua, sol, estrelas e tudo mais que havia nos céus. Na história da genealogia de Jesus, nós temos pessoas que nos deixam perplexos por causa da sua rebeldia contra Deus. Isso nos prova de maneira incontestável o amor de Deus pela nossa vida. Por quê? Porque Jesus veio para se identificar com os pecadores e salvar esses pecadores dos seus pecados. Agora, antes de você ficar aí no seu banco assustado com essa lista da genealogia de Jesus, você precisa olhar primeiro para você mesmo, para o seu próprio coração, porque o profeta Jeremias diz que o nosso coração é desesperadamente corrupto. Então, por que Deus nos escolheu? Porque Ele nos amou? Porque Ele não poupou o seu próprio Filho? A resposta, querido, é que Deus, pela sua graça, Ele amou a você e a mim. E a Bíblia diz em Romanos 5:20, que onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Lucas diz no capítulo 2, verso 11, que Jesus nasceu, e quando ele anuncia o nascimento de Jesus, ele diz aí, na cidade de Davi nasceu o Salvador. O Natal está aí para dizer que não há nada mais urgente do que a salvação da sua alma. Você está me ouvindo? Não há nada mais urgente do que a salvação da sua alma. Quanta gente está perdida, quanta gente está desorientada, infeliz, quanta gente está completamente tonta na vida, tentando se auto-reformar através do seu esforço pessoal, mas não consegue uma vitória definitiva sobre as suas fraquezas, sobre as suas mazelas. Sabe por que não consegue? Porque só Jesus salva, só Jesus liberta, só Jesus pode de fato purificar as raízes do nosso ser, e mais ninguém. Davi, o rei Davi, quando escreveu o Salmo 51:10, depois que ele se arrependeu do pecado que ele tinha cometido com Batseba diante de Deus,
ele escreveu dizendo: cria em mim, ó Deus, um coração puro. Essa é a mensagem do Natal. Só Jesus salva o pecador mais miserável, como você e eu. Só Jesus salva o pecador e faz dele um homem santo, uma mulher santa, um homem ajustado e equilibrado, uma mulher ajustada e equilibrada. E Jesus quer fazer isso hoje na sua vida, aqui nessa noite. Talvez você tenha entrado aqui e você ainda não tenha uma experiência com Cristo. Talvez você veio aqui nessa noite porque é Natal, então você quis estar realmente na casa de Deus e você ainda não tem uma experiência de um coração transformado, de uma vida mudada, de um caráter transformado. Talvez você tenha entrado aqui nessa noite, é crente, é membro dessa igreja ou de qualquer outra, mas você vem mentindo para você mesmo, durante muitos anos, dizendo-se crente, religioso, mas você não tem uma vida transformada, você não tem marcas de que teve um encontro com Cristo. Quem convive com você não sabe que você tem um encontro com Cristo, porque não consegue identificar isso, olha em você e não vê marcas dessa experiência. Conversa com você e vê que o seu coração é como o coração de qualquer outra pessoa que não conhece a Cristo. Nessa noite, nós comemoramos o Natal, mas a minha Bíblia diz que Jesus nasceu para ser o Salvador, e Ele quer salvar você, Ele quer salvar você do seu pecado, todo desajuste, todo esse desequilíbrio, esse negócio que você não se sente encontrado com você mesmo, é porque você precisa de um Salvador, que é Jesus, o Cristo de Deus. Vamos ficar de pé e vamos orar. Eu quero orar com você. Feche seus olhos. Pense um pouco na sua vida agora. Feche os seus olhos para você não se distrair com nada. Mas pense na sua vida. Você veio aqui, nessa igreja, e falou assim: eu vou lá hoje, hoje é Natal. De alguma forma você quer expressar sua gratidão a Deus, mas o Espírito Santo está falando com você nessa noite através da minha vida, que você precisa de um Salvador, que é Cristo, que você precisa experimentar uma entrega da sua vida, que você precisa permitir que o Espírito Santo te transforme. E você quer fazer isso nessa noite. Você quer permitir que Jesus faça uma transformação na sua vida. E eu quero orar com você que quer isso. Pastor, nessa noite eu quero entregar toda a minha vida de verdade para Jesus. Eu quero fazer isso. Quero me arrepender dos meus pecados, porque tenho andado em caminhos que eu sei, no meu coração eu sei que Deus não aprova. Eu quero mudar. Eu preciso de uma mudança. E se você quer fazer essa decisão por Jesus, aí no seu lugar, levante sua mão, eu vou orar com você daqui. Deus te abençoe, Deus te abençoe, querido, Deus te abençoe. Deus te abençoe, Deus te abençoe. Mais alguém? Eu quero orar com você. Querido, se existe uma coisa que você precisa fazer quando ouve a voz de Deus, é ser sensível a ela. Não endureça o seu coração, não feche a sua mente quando você ouve a voz de Deus, porque se Ele fala com você é porque Ele te ama. Se Ele fala com você é porque Ele tem interesse na sua vida e Ele quer o seu bem. Eu quero orar com você. Você
que quer, levante sua mão bem alta. Nós vamos orar. Levante sua mão bem alta. Vamos orar. Eu vou fazer algo aqui que não estava programado no primeiro momento. Vamos orar juntos aqui nesse altar. Você que levantou a sua mão, vem cá na frente. Vamos orar aqui juntos nesse altar. Aqui é o melhor lugar para a gente estar orando. Aqui é o melhor local para a gente derramar o coração para Jesus. Aqui é o melhor espaço que você e eu temos para ofertar a Deus o nosso coração. Vamos orar. Repita essa oração depois de mim, em voz alta, com fé. Senhor Jesus, nesta noite, eu te agradeço por este dia tão lindo que é o Natal. Jesus veio porque me ama, quer o meu bem e quer transformar a minha vida. E nesta noite, Espírito Santo, eu te peço, muda o meu coração, muda a minha mente, perdoa os meus pecados, ó Deus, lava-me com o sangue de Jesus, purifica minha mente, meu coração e transforma a minha vida. Nessa noite, por um ato de livre vontade, eu aceito, recebo Jesus Cristo como meu Senhor e Salvador. E te peço, ó Deus, escreve agora o meu nome no livro da vida. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Eu vou orar por você agora. Pai querido, em nome de Jesus, eu quero colocar a vida desses homens e mulheres diante do Senhor. Tu sabes, ó Deus, aquilo que os motivou a estarem aqui no teu altar e na tua presença. E eu oro, ó Pai, pedindo que o Senhor possa ajudá-los na sua caminhada, no seu dia a dia, a manifestarem, ó Deus, uma vida transformada, uma vida, ó Deus, mudada pela presença de Jesus. Fortalece-os para que, ó Deus, a presença do Senhor possa ser percebida na vida deles, lá no trabalho, na casa, aonde eles estiverem. Nós os abençoamos nesta noite, abençoamos com paz, abençoamos com saúde e pedimos, ó Deus, que o teu favor esteja sobre a vida deles, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Deus te abençoe.